Olá, no Papo com o Editor dessa semana, o broadcast político entrevista o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Para nos acompanhar, a repórter Júlia Lindner. Bem-vinda, Júlia, tudo bem? Olá, tudo bem? Ministro, muito bem-vindo e muito obrigado por nos atender e aceitar esse convite. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Ministro, recentemente, para a gente começar, o Ministério Público Federal pediu aí o afastamento do senhor, alegando improbidade administrativa, citou como os exemplos aí a exoneração de servidores logo após uma fiscalização bem sucedida, né, em pontos críticos de desmatamento da Amazônia e em terras indígenas. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Como é que o senhor reage a essa posição do Ministério Público? Olha, primeiro, nós respeitamos completamente as funções de cada órgão na República, cada um tem a sua função institucional, né? Participa aí, enfim, tem seu papel no regime democrático. O Ministério Público tem o seu, o Executivo tem o seu, o Legislativo tem o seu, o Judiciário também. Então, dito isso, o caso concreto especificamente, nós entendemos que as políticas públicas do governo federal são políticas baseadas em decisões que têm fundamento, são decisões estudadas, têm pareceres sobre cada um dos temas, quer dizer, tudo aquilo que está sendo atacado através dessa medida especificamente são políticas públicas do governo federal que respondem a problemas históricos na área de meio ambiente. Com relação ao concreto da fiscalização lá no estado do Pará, a fiscalização continuou normalmente depois que houve a troca do diretor. Aliás, o diretor saiu num dia, no dia seguinte já estava outro diretor que veio da superintendência do IBAMA do Amazonas e que conhece fortemente esse tema da fiscalização. Então, não houve prejuízo nenhum, não houve diminuição nenhuma das atividades em razão desse caso especificamente e outras questões que foram tratadas lá naquela ação. Então, eu acho que isso será decidido oportunamente pelo Poder Judiciário e tenho certeza que há fundamento, pareceres, fundamentos legais para todas as decisões e todos os aspectos que foram atacados naquela ação. Ministro, eu queria também saber do senhor, o governo vem enfrentando uma série de questionamentos de empresários, bancos, investidores estrangeiros, cobrando uma política mais efetiva na preservação da Amazônia. Eu queria saber se o senhor avalia que a política ambiental que vinha sendo desempenhada chegou a um limite e deve ser reavaliada, e também se em algum momento o senhor sentiu pressão ou avaliou deixar o cargo. Olha, Júlia, primeiro é o seguinte, a Amazônia é a maior região nossa, a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, onde vivem cerca de 25 milhões de brasileiros e que foram deixados para trás por administrações anteriores. Ou seja, se preocupou com a agenda internacional, com questões que são relevantes do aspecto ambiental, mas deixou as pessoas para trás, né? É o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. Então, nós precisamos olhar para essas pessoas. O que o governo do presidente Bolsonaro tem feito é discutir temas que foram jogados para baixo do tapete ao longo de anos. As pessoas não quiseram resolver esses problemas, esses dilemas da Amazônia. Eu te cito 2, 3 exemplos. Primeiro, a regularização fundiária, que é matéria que é predominantemente do Ministério da Agricultura com a ministra Tereza Cristina lá no INCRA, mas precisa ser resolvido. A questão da mineração em terra indígena, mineração na Amazônia, é um tema do ministro Bento, na área de Minas e Energia, e também no Ministério da Justiça, com o ministro André Mendonça, porque as terras indígenas são de competência da FUNAI, que pertence ao MJ. Depois, o zoneamento econômico ecológico, que é uma espécie de plano diretor para a Amazônia, precisa ser feito. Essas questões todas, e outras também, a agenda da bioeconomia, que é super importante, e aí a gente pergunta por que não tem bioeconomia na Amazônia? Se é algo tão lógico, tão racional, e a gente entende que realmente a floresta em pé tem que valer mais do que a floresta devastada, a pergunta que fica é o seguinte, por que aqueles que nos antecederam não fizeram a agenda da bioeconomia na Amazônia? Não atraíram indústrias farmacêuticas, indústrias de cosmético, de transformação da biodiversidade em riqueza para a região? Não souberam colocar essa agenda de pé. Então, o grande desafio do governo Bolsonaro, e tem sido desde o começo, é enfrentar esses entraves, enfrentar quais são os desincentivos que impediram que a gente fizesse cada uma dessas ações, né? Então, essa é uma questão importante, enfrentar os temas. E nós temos feito isso na Secretaria ou no Ministério, nós temos feito isso no governo como um todo, com o apoio dos diversos ministérios. A constituição, a criação do Conselho da Amazônia, que foi uma sugestão minha ao presidente da República,
na virada do ano, e a indicação do presidente Mourão como coordenador, como presidente do Conselho da Amazônia, é importante, porque, como eu disse aqui, várias ações são de diversos ministérios. Só para citar mais um exemplo, a operação de garantia da lei e da ordem é algo que compete ao Ministério da Defesa, então está fora do Ministério do Meio Ambiente. Regularização fundiária é Ministério da Agricultura, está fora do Ministério do Meio Ambiente. A questão da mineração na Amazônia é Ministério de Minas e Energia com o Ministério da Justiça. Força Nacional está no Ministério da Justiça, ou seja, todos esses temas estão fora da seara do Ministério do Meio Ambiente. E, portanto, foi muito importante essa articulação, essa criação, esse trabalho todo. Eu estou aqui desempenhando um papel junto ao presidente e aos meus colegas ministros, que é um papel difícil, que é justamente reverter esse descaso com as pessoas que aconteceu nos últimos 20 anos. Se tivessem cuidado desses assuntos no passado, nós não estaríamos enfrentando esses dilemas de maneira tão dura hoje em dia. A necessidade da regularização fundiária, a mineração na Amazônia, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a agenda da bioeconomia para gerar emprego e renda naquela região, porque se você não der emprego e renda para as pessoas naquela região, através de atração do capital privado, tá? Nós temos que atrair o capital privado na Amazônia, empresas privadas, da farmacêutica, da cosmético, da transformação, da biodiversidade da Amazônia em valor agregado. Se você não atrair o capital privado, você não gera emprego e renda. Né? E se você não gerar emprego e renda para aquela região, as pessoas continuarão sendo facilmente cooptadas pelas atividades ilegais, de desmatamento, de roubo de madeira, de garimpo ilegal. Então tem que enfrentar esses assuntos. A dificuldade disso tudo é que é uma discussão que é muito acalorada, né, que desperta paixões de todos os lados e que não fica no campo da racionalidade. O setor privado, para finalmente responder essa parte da tua pergunta, o setor privado é muito bem-vindo. Aliás, dois grupos são muito bem-vindos nessa discussão. O setor privado, quer seja o nacional ou estrangeiro, para isso nós recebemos, o presidente Mourão junto comigo e a ministra Tereza, recebemos os bancos, o Santander, o Itaú e o Bradesco, que falaram em nome de si próprios, mas obviamente representam o setor financeiro, né? E nós dissemos, olha, nós temos aqui o programa Adote um Parque, das 132 unidades de conservação federal na Amazônia. Cada banco pode adotar um, né? São bancos que têm lucros substanciais, têm dinheiro suficiente para poder adotar um parque cada um, pelo menos. Então, a gente espera, aliás, foi isso dito na reunião com o presidente Mourão, que cada uma das instituições que compõem a FEBRABAN, salvo engano, são 118, cada uma pode escolher um parque cada uma e, com isso, ajudar a cuidar de 15% do território da Amazônia. Essas unidades de conservação juntas, as 132, correspondem a 15% do território da Amazônia. Então, você pega, por exemplo, o maior banco brasileiro, Bradesco, pega o maior parque da Amazônia, o segundo maior banco, terceiro maior banco. Então, você vai perguntando, vai fazendo uma linha em que os maiores parques vêm sendo adotados pelos maiores bancos. O primeiro banco com o primeiro parque, o segundo banco com o segundo parque, o terceiro com o terceiro e assim sucessivamente. Todos esses bancos que nos procuraram, Santander, Bradesco, Itaú, podem fazer isso. Caixa Econômica, Banco do Brasil e vários outros. Então, é bem-vinda a participação do setor privado, mas tem que sair do campo das ideias e das boas intenções, que são importantes, e passar a ações concretas. Nós demos duas opções. Adote um parque, para ver qual parque cada banco vai patrocinar, vai ajudar a cuidar, e também o programa Floresta Mais, que é o pagamento pelos serviços ambientais aos pequenos agricultores que fazem boas práticas de conservação. E a possibilidade do senhor eventualmente deixar o cargo chegou a ser cogitado em algum momento durante esse período, ou o senhor se mantém confiante? Eu já disse, o cargo não é meu, o cargo é do presidente. Eu estou fazendo um trabalho que é importante, mas que depende dos outros ministérios. Se na agricultura não avançar, a agricultura junto com o Congresso, não avançar a regularização fundiária, não seremos nós do meio ambiente que vamos fazer. Se o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério da Justiça, não resolverem a questão da mineração na Amazônia, em especial na terra indígena, mas não só, não vamos ser nós do meio ambiente que vamos resolver. Se não avançar, por exemplo, as operações de garantia da lei e da ordem, que estão a cargo do Ministério da Defesa, não somos nós que vamos fazer aqui. Então, eu tenho os meus colegas que me ajudam nessa missão. A minha posição de ministro é uma posição que eu, a qualquer momento, se o presidente assim entender, ou se eu entender que não estamos conseguindo articular essas soluções na velocidade necessária,
a gente substitui. Mas a questão não é essa, a questão é que o problema remanesce. Quem que vai resolver a regularização fundiária da Amazônia? Quem vai resolver o problema da mineração da Amazônia? Quem vai melhorar a vida das pessoas que vivem na Amazônia? Então, essa é uma discussão que precisa ser travada. Não adianta fazer declarações com palavras bonitas e na hora que você chama para assumir as suas responsabilidades, cada um corre para o lado e desconversa. Isso serve também. Desculpe interromper. Internacional, Gustavo. Pois não. Por favor, pode continuar. Não, só concluindo, eu acho que isso serve também para a questão internacional. Ao Brasil foi prometido, Brasil e aos países em desenvolvimento em geral, quando assinamos o Acordo de Paris em 2015, que iríamos receber bilhões em termos de crédito de carbono. E até hoje esse mercado não foi para frente. Então o Brasil foi frustrado. Nós assumimos compromissos, fomos muito audaciosos com os compromissos que o Brasil assumiu e a contrapartida que seria devida ao Brasil e a outros países, que é o mercado de carbono, né, não aconteceu. Então, nós temos a maior floresta do mundo, que presta serviços ambientais relevantíssimos para o planeta, e ninguém paga por isso. E as pessoas que vivem na Amazônia, por outro lado, não recebem nenhum tipo de compensação por esse trabalho, por esse sacrifício, enfim, por essa questão toda. Então, nós precisamos solucionar isso. Essas questões precisam ser faladas abertamente. Ministro, você citou aí várias ações que dependem de outros ministérios, no caso da regularização fundiária, por exemplo, do Ministério da Agricultura, no caso da GLO, do Ministério da Defesa, a questão do Ministério das Minas e Energia, Justiça, enfim. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele admitiu há alguns dias, em uma entrevista que ele deu, que o desmate da Amazônia ultrapassou o limite que o governo atrasou na reação do combate ao desmatamento, né? E isso é uma função do Ministério das Minas e Energia, né? Desculpa, do Ministério do Meio Ambiente, que era a sua pasta. Na visão do vice-presidente Mourão, esse ano, inclusive, não vão ter índices melhores do que o ano anterior em relação ao desmatamento. O senhor concorda com o vice-presidente de que há falhas no controle do desmatamento, que é uma função do Ministério do Meio Ambiente? Olha, eu acho que é uma função também do Ministério do Meio Ambiente. E essa posição é a posição do Mourão, Gustavo, do vice-presidente Mourão. Quando ele diz que nós atrasamos a resposta, atrasamos a operação de GLO. É quanto a isso que ele está dizendo. Nós estamos pedindo o início da operação do GLO desde o final do ano passado, operação de garantia da lei e da ordem. Aliás, mais do que isso, quando houve a repatriação do recurso da Lava Jato, você deve se recordar aquele acordo que foi feito nos Estados Unidos, o acordo feito junto ao Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, previa, e foi cumprido, a transferência de 600 milhões de reais para o Ministério da Defesa nas operações de combate ao de preservação da Amazônia. 600 milhões de reais. Essa transferência foi feita na virada do ano, dezembro para janeiro deste ano, 2019 para 20. Então, nós temos recursos ali, nesses 600 milhões da Lava Jato. A operação da lei da garantia da lei e da ordem é a resposta que o Estado brasileiro pode dar em termos de combate às ilegalidades, uma vez que nós herdamos um IBAMA e um ICMBio com 50% de déficit de funcionários, tá? Quando o presidente Bolsonaro se torna presidente, nós recebemos essas duas agências, tanto o IBAMA quanto o ICMBio, com metade do seu quadro de pessoal faltando. Então, é necessário duas coisas: a atuação das polícias militares estaduais, que no ano de 2019, muitas delas, por razões distintas, se recusaram a nos prestar auxílio, e sempre foi necessário o auxílio da Polícia Militar. O Estado do Pará, por exemplo, recusou o apoio, cerca de 20 operações que nós fizemos, que pedimos apoio da Polícia Militar do Pará. O Estado do Pará não deu esse apoio. Questões de orçamento, questões de pessoal, mas o fato é que não deu o apoio. Então, você tem dois componentes aí. O IBAMA e o ICMBio com 50% de déficit do seu pessoal, há anos que não há concurso para repor as vagas, enfim, então um problema orçamentário e de quadro de pessoal e de planejamento que se arrasta há muito tempo, e, de outro lado, a ausência de participação da Polícia Militar. Tá? Lembrando que o Estado do Pará, por exemplo, é responsável por 40% de todo o desmatamento ilegal da Amazônia. Então, a partir do momento que a Polícia Militar do Pará não participa das operações, como o IBAMA e o ICMBio, com um quadro tão reduzido, vão dar resposta a esse tipo de desafio. Então, se torna fundamental
você ter a GLO. Na ausência da PM estadual e com quadros tão fragilizados, a GLO é fundamental. Agora, também o Exército está sendo, as Forças Armadas estão sendo demandadas por outras coisas. Você tem envolvimento grande na resposta à pandemia do Covid, você teve envolvimento da polícia, das Forças Armadas no combate às queimadas no ano passado, naquele episódio do vazamento de óleo no Nordeste. Então, também há uma demanda, uma pressão grande sobre o papel das Forças Armadas. Quando o presidente Mourão fala da demora da resposta, ele está falando deste assunto. Já conversei com ele muitas vezes. Nós demoramos para iniciar a operação de GLO. Agora a GLO está dando resultado, está entregando, enfim, e ela deve durar o tempo que for necessário. Ministro, antes da Júlia fazer a pergunta dela, já que você citou a questão do Pará, há 2 semanas a gente conversou, foi uma entrevista com o governador do Pará, o Helder Barbalho. Ele disse aqui nesse programa que o senhor enfrenta dificuldades para apresentar uma agenda ambiental, mas ele elogiou bastante a atuação do vice-presidente Mourão. Eu queria que você desse uma resposta, então, para o governador Helder e saber se o senhor se sente desprestigiado em relação ao meio ambiente, né? Já que as ações estão sendo encampadas pelo vice-presidente Mourão. Ao contrário, quem deu a sugestão da criação do Conselho da Amazônia fui eu, justamente porque constatamos, no final do ano passado, que, embora todas essas ações, regularização fundiária, como eu já disse aqui, o problema da mineração na Amazônia, a questão, a fiscalização, comando e controle, estejam dispersos em vários ministérios, precisava ter alguém para centralizar isso. A ideia do Conselho da Amazônia foi dada por mim naquela reunião de ministros. O ministro Ramos foi quem sugeriu o nome do vice-presidente Mourão, que estava presente na reunião e concordou. Essa é a realidade. Então, a ideia não tem desprestígio nenhum, a ideia foi minha. A ideia foi minha porque eu não tenho interferência sobre outros ministérios. O que eu posso fazer no meu ministério, eu estou fazendo. Aliás, por exemplo, nesta agenda, Gustavo, nessa agenda que são os 5 pilares do plano de combate ao desmatamento ilegal, um deles, fiscalização, comando e controle. É Ministério da Defesa, é GLO. Segundo pilar, pagamento pelos serviços ambientais. Nós fizemos, está aí lançado o programa Floresta Mais, para remunerar os pequenos produtores, tem 500 milhões de reais dedicados a isso. Então, este assunto do pagamento pelos serviços ambientais, que era assunto que competia a nós, Ministério do Meio Ambiente, foi feito. O terceiro pilar, regularização fundiária. O governo assinou a medida provisória, que acabou caducando no Congresso, em substituição a um projeto de lei, 2633, que é importante, agora precisa avançar, quer dizer, e isso não tem nada a ver com o Ministério do Meio Ambiente. Então, a questão da agenda de regularização fundiária, ela é essencial para a gente resolver os problemas da Amazônia. Então, mas para isso, o vice-presidente Mourão vai unindo esses pontos. Regularização fundiária, ele faz a conexão com a agricultura INCRA, ministra Tereza Cristina. A solução da questão da mineração da Amazônia é um assunto eminentemente do ministro Bento, lá no Ministério de Minas e Energia, quando é dentro de terra indígena, junto com o ministro André Mendonça, da Justiça, por causa da FUNAI, e quando não é em terra indígena, envolve os governos dos estados. Mas é um assunto predominantemente do Ministério de Minas e Energia. É ele que cuida da questão da mineração no Brasil. Então, portanto, é importante que o vice-presidente Mourão tenha essa articulação, como está tendo, para que resolva a questão da mineração. A agenda da bioeconomia, por exemplo, você atrair capital para a Amazônia, criar linhas de financiamento, quer dizer, não adianta você ter só projeto de terceiro setor, projetos de pesquisa eterna que nunca geram negócio. Você tem que ter projeto de investimento, atrair investimento privado, desde o pequeno empreendedor, aquele sujeito que tem uma linha lá na Amazônia e precisa ser financiado. Aqui não é você fazer caridade, doar dinheiro, é você emprestar a recursos e dar assistência jurídica, técnica, etc., para aquele pequeno empreendedor gerar um negócio. O médio empreendedor, da mesma forma. Os grandes investimentos, você atrair o capital privado para ter indústrias de transformação na Amazônia. A pergunta que eu te faço, por que, diante de tantas discussões sobre a importância da floresta em pé, a importância da valorização da biodiversidade, aliás, a discussão é essa com a qual a gente concorda no governo, e esse ministério em especial, a pergunta que eu faço, por que não tem nenhuma indústria dessas na Amazônia até hoje? Aliás, por que algumas indústrias brasileiras que trabalham com produto amazônico estão instaladas em outros estados do Brasil e não na Amazônia? Porque faltou uma política pública que essas empresas, essas indústrias de transformação da biodiversidade se instalassem lá.
Se você não instalar essas indústrias na Amazônia, não tem emprego e renda para as pessoas. Aí o sujeito está lá no meio da Amazônia sem ter emprego e renda, para quem que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar para o garimpo ilegal, ele vai trabalhar para o madeireiro ilegal, ele vai trabalhar no roubo de madeira, porque o sujeito ele vai procurar uma forma de sobreviver. Ele precisa sobreviver. Então, ou a gente cria um mecanismo, e finalmente cria este mecanismo, não fica só na discussão, na ideia, no debate, né? Cria os mecanismos para que esse desenvolvimento chegue na Amazônia, ou você não consegue controlar essa pressão da atividade ilegal sobre a população que lá vive. Isso é fundamental. E o dinheiro dos créditos de carbono, que prometeram para o Brasil, é o dinheiro que falta para você ter mais recursos, por exemplo, para pagar pelos serviços ambientais. Remunerar o agricultor que, por exemplo, mantém a sua reserva legal. Você pergunta para qualquer país desses pelo mundo, qual é o país que obriga o seu agricultor a não mexer em 80% da sua propriedade, como nós temos no Código Florestal brasileiro, lá na Amazônia, ou 35% no Cerrado, ou 20% nos outros biomas. Vai falar para um agricultor americano ou de outra nacionalidade que 80% da propriedade dele ele não pode pôr a mão. E mais, ele não pode pôr a mão na sua propriedade e não recebe nada por isso. Não existe. Então, nós temos essa lógica do PSA, do pagamento pelos serviços ambientais, é justamente você remunerar as pessoas que fazem as coisas direito, ter um incentivo correto, portanto, para que ela faça as coisas direito, né? E com isso você ter boas práticas sendo feitas remuneradamente. É justo para o agricultor brasileiro, nas diversas regiões, que a gente faça o pagamento pelos serviços ambientais, que o cuidado com a APP presta, que o cuidado com a reserva legal e a sua propriedade na reserva legal presta. Enquanto isso, a agenda ambiental urbana, que foi esquecida também por outros que sentaram aqui na minha cadeira de ministro do Meio Ambiente, não avançaram no saneamento no Brasil, não é à toa que nós chegamos numa situação caótica em que 100 milhões de brasileiros não têm coleta e tratamento de esgoto, 30 milhões de brasileiros não têm água potável. Precisou o governo Bolsonaro vir aqui para ter o marco legal do saneamento. E digo mais, a esquerda votou contra o marco do saneamento no Congresso. Marco esse que dá segurança jurídica para atrair os 600 bilhões de reais que o setor de saneamento precisa para melhorar. A mesma coisa no lixo. O lixo é um caos no Brasil inteiro. Praticamente em 100% dos municípios, esse assunto do resíduo sólido, do lixo, foi deixado para trás. A lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos tem 10 anos de existência. Ninguém fez o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, estamos entregando agora, sexta-feira, fizemos. Ninguém fez o SINIR, que é o Sistema Integrado, informatizado, online, para você saber qual é o resíduo que é gerado no Brasil. Nós fizemos. Estava aguardando 9 anos. A extinção dos lixões... Desculpe interromper, senhor, só para a Júlia poder fazer uma pergunta. O senhor citou a questão do pagamento, né, por serviços ambientais. É até uma pergunta para fazer sobre a questão do Fundo da Amazônia, que era um recurso do exterior que vinha, né, Júlia? Eu queria perguntar para o senhor também, porque existe toda essa questão das políticas, né, das mudanças na legislação que o senhor comentou, mas também existe a dificuldade na fiscalização, como o senhor mesmo disse, o governo tem dito muito que está com dificuldade para conseguir recursos para reforçar essa fiscalização. E, ao mesmo tempo, no início do governo, o próprio presidente Jair Bolsonaro, o senhor também, fizeram muitas críticas, por exemplo, a ONGs que ficam, né, na região amazônica, em outras regiões do país, e também a gestão do Fundo Amazônia, que trazia recursos ao país e poderia contribuir, por exemplo, nessa fiscalização. Eu queria saber se, pensando na política internacional, na imagem do Brasil, mas também na injeção desses recursos de fora para reforçar a fiscalização e outras políticas, isso deveria ser repensado, isso tem sido trabalhado melhor até para melhorar a imagem também no exterior? Não, Júlia, primeiro é o seguinte, nós nunca dissemos que nós não queríamos o Fundo Amazônia. O que o governo disse é que, uma vez que esse recurso era doado ao Brasil enquanto país e administrado por um banco público brasileiro, que é o BNDES, o governo queria, como deve ser, ter mais controle sobre como esse dinheiro é gasto. Nós não podíamos receber um recurso carimbado para dar para determinados tipos de atividades, ou grupos, ou ONGs, ou quem quer que seja, sem o governo ter o direito de participar desse processo de escolha de maneira efetiva. Não simplesmente dizer que participa e, no fundo, aquela gestão era feita à revelia da opinião do governo.
O que aconteceu com o Fundo Amazônia, portanto, foi que o BNDES e o governo disseram que queriam alterar um pouco, e eram coisas muito racionais, né, da alteração das regras do Fundo Amazônia. Portanto, o governo ter uma participação maior na escolha dos projetos, na destinação do recurso, e não gastar 800 milhões de reais, como foi gasto, em projetos de ONGs e entidades do terceiro setor, e a hora que você vai mensurar o resultado disso, você não tem números e não tem dados. Isso quer dizer que todos os projetos do terceiro setor são ruins? Não, tem bons projetos, mas há outros projetos que a gente vê que não deram resultado e que não adianta ficar colocando dinheiro. Houve recursos que foram destinados, por exemplo, para o auxílio na preenchimento do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. E aí, quando você vai ver, pagou-se por uma quantidade grande de CARs serem registrados, e esses CARs não foram registrados na proporção que foi pago. Então, várias coisas que a gente achou que podiam melhorar. O que acabou acontecendo num determinado momento? Os doadores disseram, olha, da forma como vocês querem mudar a gestão do fundo, a gente não concorda. E, portanto, nós queremos que pare, nós vamos parar os aportes, as doações. Então, não fomos nós que bloqueamos o Fundo Amazônia. Nós pusemos para melhorar a governança do fundo e a gestão do fundo. E nós nos deparamos com um impasse em que os doadores, por razões específicas, não queriam essa alteração das regras. O presidente Mourão está conversando com os embaixadores, enfim, etc., mas eu entendo que os brasileiros, né, têm que ser os responsáveis pelas escolhas onde põe o dinheiro, quer seja dinheiro público, dinheiro de terceiro setor que é doado ao Brasil, ou não. Se o doador, ou quem quer que seja, não quer que o governo tenha ingerência sobre o dinheiro, ele pode doar diretamente para essas entidades. Ele pode doar para as ONGs diretamente. Não precisa passar o dinheiro por dentro do BNDES e do governo. Essa é a questão toda. Se passa então, se mantém o mesmo entendimento que o senhor tinha no passado, se mantém sobre essa questão da gestão em si do fundo? O presidente Mourão está conversando com os embaixadores para tentar um ponto de encontro aí da visão nossa, da necessidade de ter maior controle e ter uma destinação mais adequada, vis-à-vis o que era antigamente. Então, este meio de campo, o presidente Mourão está fazendo, e acho que está fazendo bem. Acho que ele está tendo boas conversas e tal, etc. Mas é importante a sociedade entender que essa questão do Fundo Amazônia é uma questão também de soberania brasileira. Um recurso que foi doado ao Brasil, portanto, é o governo brasileiro que tem que ter a palavra final da destinação desses recursos. E a discussão foi muito em torno desse aspecto. Ministro, só para... A gente tá com o tempo terminando. Desculpa, Júlia, a gente precisa encerrar. Só uma última pergunta. O senhor, hoje a Folha de São Paulo, o senhor citou várias ações que o Ministério do Meio Ambiente tem feito, né? Hoje a Folha de São Paulo fez um levantamento, né, da disparada nas normas que foram editadas durante o governo, não só do Ministério do Meio Ambiente, mas de outros ministérios, em relação a questões ambientais, ligadas a questões ambientais, eram entre o mês de março e o mês de maio. Eu queria saber a que o senhor atribui esse crescimento, se é uma ação para normatizar o que está se normatizando, e também a questão da Câmara dos Deputados, que o senhor citou. Ontem teve uma reunião, o pessoal do empresariado foi ao deputado Rodrigo Maia. O deputado Rodrigo Maia convocou aí deputados ligados à questão ambiental para apresentarem projetos, né, de questões, projetos ambientais, né, e o projeto que o senhor citou de regularização fundiária não foi citado pelos deputados dentro dessa pauta aí do Congresso, ministro. Bom, vamos por partes. Então, o primeiro aspecto, não dá para comparar o volume de trabalho gerado em 2019 com o de 2020. 2019 era um governo que estava começando, a gente estava tomando pé de questões administrativas em todos os ministérios, tá? Essa é uma questão geral. O governo montando equipes, estruturando políticas públicas, então é uma comparação que não cabe. Você mensurar ou comparar a intensidade do trabalho no início de governo com um segundo ano em que você já tem as questões mais definidas, as políticas públicas mais claras. Segundo, com relação ao Congresso, há bons projetos lá para serem discutidos, há temas importantes, como a regularização fundiária, que é um deles, você citou aqui, a própria projeto de lei do pagamento dos serviços ambientais, que foi formulado no Congresso com participação muito grande nossa aqui do Ministério do Meio Ambiente, apoio da bancada
do agronegócio, junto à bancada da ambientalista. Há também a lei do licenciamento ambiental, o novo marco do licenciamento ambiental, fundamental para que o Brasil tenha mais desenvolvimento, possa atrair investimento, possa fazer as obras públicas e privadas que o país precisa para gerar emprego e melhorar o seu quadro econômico. Lembrando, Gustavo, aquela velha frase que o ministro Paulo Guedes citou lá em Davos, que a miséria é o maior inimigo do meio ambiente. E está correto. Quando você não tem o desenvolvimento econômico sustentável, que gera prosperidade, que gera melhor qualidade de vida para todo mundo, o desrespeito ao meio ambiente aumenta. Isso acontece na Amazônia, isso acontece em vários lugares do Brasil. Aí nas comunidades mais carentes do Rio de Janeiro, nas áreas de mananciais no estado de São Paulo, aqui na periferia de Brasília, em várias áreas do Nordeste, onde tem miséria, onde tem falta de desenvolvimento, tem desrespeito ao meio ambiente. O nosso papo com o editor está terminando. Eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui nessa conversa, agradecer a Júlia, nossa repórter de Brasília, agradecer o Bruno Nogueirão, que fez aí a intermediação entre a gente, e agradecer a todos aí que estão nos assistindo, e até a próxima semana no nosso Papo com o Editor. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, Júlia, obrigado a todos. Obrigada também. Obrigada, ministro.